A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Nós viemos aqui aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, a respeito das escrituras sagradas, o que elas nos ensinam, né? E nesse momento aqui eu quero compartilhar com você a respeito de um momento, de uma passagem que fala muito aos nossos corações, nos edifica. E o tema dessa passagem é Betânia, aldeia de amigos. Jesus, quando vivenciou o momento aqui na Terra, ministrando o Evangelho, ministrando a sua palavra, Jesus ele tinha alguns propósitos. O primeiro propósito de Jesus era que o Pai fosse reconhecido, fosse conhecido e glorificado. O segundo momento de Jesus, né, quando ele ministrava, quando ele fazia os milagres, ensinava, é que o segundo momento é que Jesus ele precisava ser reconhecido como Filho de Deus, né? Precisava haver uma evidência nisso. E o terceiro momento é que o seu nome fosse afamado por toda a terra, para o anúncio do Evangelho. E nesse momento que nós vamos falar aqui um pouco, é um momento em que Jesus ele sempre fazia essas viagens ali, né, entre a Judéia, a Galiléia, né, no mar da Galiléia, Tiberíades, enfim. E ele sempre estava anunciando a palavra, às vezes, nos montes, nas praças, nas sinagogas, nos templos. E Jesus, ele fazia muitos milagres. E o propósito dos milagres de Jesus, é que o reino dos céus fosse anunciado. Né? Tem momentos que os milagres vinham para que muitos reconhecessem que Jesus Cristo, que Jesus, né, Jesus, filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, fosse o Filho de Deus. Né? Ele precisava expressar a sua divindade. E a forma de fazer isso era através dos milagres. E nesse momento aqui, tinha uma aldeia chamada Betânia, né, nas proximidades de Jerusalém. A aldeia era como um povoado. Era um lugar onde Jesus ele se sentia confortável, se sentia amado, né, para reclinar a sua cabeça, para descansar, porque muitos estavam atrás de Jesus, era por causa dos pedidos, por causa das intenções, né, dos interesses. Uns queriam, esperavam Jesus partir o pão para ver se ele ia comer novamente, outros queriam que Jesus curasse o seu vizinho, o seu filho, né? E muitos estavam indo atrás de Jesus esperando os milagres mesmo. Mas tinha aqueles que iam até Jesus por causa dele mesmo. Tinha muitos que serviam a Jesus, não por uma troca, não querendo barganhar alguma coisa, mas simplesmente pelo fato de ter Jesus na sua casa. Hoje muitos vão atrás do nome de Jesus, barganhando riquezas, né? Muitas vezes milagres, muitas vezes ostentando, né? Muitas vezes muitos vão atrás de Jesus por causa do emprego bom, né? Ser próspero no trabalho, nos negócios. Mas a grande realidade é que poucos vão até Jesus, simplesmente por causa de Jesus, simplesmente pelo prazer de tomar um café com Jesus, de almoçar com Jesus. Se Jesus está vivo, então eu posso fazer isso. Eu posso convidar Jesus para almoçar comigo, para compartilhar comigo. Eu tenho as minhas necessidades? Tenho. Eu tenho algumas necessidades de milagre e desejo.
tem muitas vezes na área da enfermidade, muitas vezes na área do trabalho, temos. Mas a primazia é receber Jesus pelo que ele é, não por aquilo que ele pode fazer, né? E aqui Jesus, ele sempre estava lá em Betânia. Era o lugar onde ele se encontrava confortável. E essa história vai desenrolar-se, né? Marta, Maria e Lázaro eram irmãos. E eles passam um processo, né? E nós vamos ver aqui, né? Esse momento que Deus usou para glorificar o nome de Deus e para que todos reconhecessem a divindade de Jesus. Às vezes na nossa vida acontecem coisas que nós não entendemos. E muitas vezes não é uma reprovação de Deus na nossa vida. É um momento de Deus na nossa vida para que o nome de Deus seja glorificado. E às vezes nós não entendemos. Evangelho, essa história está narrada no livro do Evangelho, que escreveu João, no capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, né? Então, todas as vezes que as escrituras fazem uma indicação, né, de uma pessoa, normalmente ele dá como referência a localidade, né? José de Arimateia é a cidade, né? Nesse caso aqui, Lázaro de Betânia, né? Então, todas as vezes que as escrituras elas faz referência de uma pessoa, ela aponta uma pessoa, ela faz referência da sua cidade, da sua localidade, né? Certo? Era comum isso. E aqui vai falar a história desses 3 irmãos. E Lázaro estava enfermo. Jesus estava sempre na casa de Lázaro, mas Lázaro estava enfermo. Às vezes tem situações que nós estamos vivenciando com Jesus, caminhando e não agimos no pecado, não somos reprovados porque buscamos em oração, e de repente vem situações que o nosso coração questiona, mas eu estou enfermo, né? Eu busco a Deus, eu busco a Jesus e estou enfermo, né? Mas muitas vezes é Deus traçando uma linha para tendo um propósito de fazer algo com relação ao reino dos céus. Então, toda vez que Jesus está na nossa vida e alguma coisa vai acontecer que nós não entendemos, pode acreditar. Existe uma relação com o reino dos céus. Existe um propósito com o reino dos céus. O relacionamento. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Novamente, o texto aponta, né? Fala a respeito de Maria e fala de cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aqui, nós vemos nas Escrituras, as Escrituras falam de vários Tiagos, vários Judas. A Bíblia fala sobre várias mulheres que eram chamadas Maria. E essa é uma delas. Por isso que o escritor faz questão de relatar a respeito daquela que tinha ungido os pés de Jesus com lágrimas e enxugado com os cabelos, né? Unguento e enxugado com os cabelos. Isso mostra uma relação, né? A partir daquele momento que Maria tomou essa atitude, a vida dela nunca mais foi a mesma. E aí Jesus começa a compartilhar com ela, está sempre na aldeia de Betânia, e Jesus se sentia bem em estar lá, né? Às vezes precisamos meditar, rever os nossos conceitos, para ver se Jesus está se sentindo bem em estar na nossa casa. Precisamos entender isso. A esperança. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor,
eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus estava distante da cidade, da aldeia de Betânia. E Marta, Maria, manda um mensageiro, né, uma pessoa lá, um amigo, para informar Jesus que Lázaro estava enfermo e era gravíssimo. Senão elas não tinham mandado esse recado. Né? Tá certo? E aí a observação. Aquele que tu amas. Tipo, assim, ó, é Lázaro, Senhor. É Lázaro. É Lázaro aquele que o Senhor tem se aconchegado, o Senhor tem estado conosco, tem estado conosco. O momento da mensagem foi uma mensagem de abraço. Né? Ó Jesus, corre, porque Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. E era grave. Por isso o motivo da mensagem. O propósito. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É esse o momento, né, que Marta, Maria vão vivenciar, não entendendo, né, em meio ao sofrimento. Por quê? Porque ninguém estava entendendo esse momento, a não ser Jesus. E ele precisava que Lázaro entrasse num estágio gravíssimo. Às vezes tem momentos na nossa trajetória que nós oramos a Deus, pedimos pressa para Deus, mas parece que as coisas só vão piorando. Quando acontecer isso, pode ter certeza, se eu não estiver em pecado, se eu estiver, se eu estiver em comunhão com Deus, pode ter certeza, Deus está querendo fazer algo relacionado ao reino dos céus, ou seja, dentro do reino dos céus precisa acontecer alguma coisa. E nesse caso, era que as pessoas reconhecessem a divindade de Jesus, né? E glorificassem a Deus por isso. Agora, Jesus vai fazer isso com o melhor amigo, né? Jesus podia fazer com uma outra pessoa, né? Mas Jesus vai fazer isso com o melhor amigo dele, com um dos melhores amigos dele. Tá certo? É porque Deus tem o seu caminho e Deus tem o seu propósito. E nós, que muitas vezes não entendemos. O momento certo. Ouvindo, pois, que estava enfermo, novamente o texto fala, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. A Judéia as pessoas da Judéia, os principais, os sacerdotes, os religiosos, estavam procurando Jesus de morte, por causa dos milagres. E aí Jesus, ele espera ainda 2 dias, ele ouve a mensagem e fala, é necessário que fique pior isso. É necessário, né, que nós demoremos para piorar a situação, para que o nome de Deus seja glorificado. E aí ele espera mais 2 dias ainda ali. A aflição de Marta e de Maria estava correndo do outro lado da cidade. Né? O irmão enfermo, o irmão morre, todo o processo acontecendo. E Jesus, calado. Isso acontece conosco muitas vezes. Vêm as problemáticas, nós oramos, somos provados na nossa fé, parece que nós oramos, Deus não nos responde mais, parece que Deus se calou. Né? Esse é um momento muito complicado, porque nós precisamos, nesse momento, acreditar que mesmo quieto, mesmo sem falar, Deus está nos observando. E esse é um momento de aflição. Marta e Maria viveram esse momento, porque Jesus desapareceu e era um amigo, né? E isso acontece conosco. Nós esperamos uma resposta daquele que está quieto, mas Jesus está muitas vezes, ou Jesus está trabalhando em nosso favor quando isso acontece. Né? E aconteceu na vida de Marta e de Maria esse momento.
eram chamados amigos, homens que estavam dentro, né, do reino de Deus, né, homens que guardavam os conceitos de Jesus, certo? Então Jesus esperou o momento certo. Deus tem um momento certo. O momento de Deus não é o nosso momento, né? Muitas vezes nós queremos trazer Deus para o nosso momento, mas Deus ele vai esperar. Se for para glorificar o nome dele e se for para a divindade de Jesus ser reconhecida, Deus vai esperar o momento dele. Deus vai esperar os 2 dias. Às vezes nós queremos a meia hora, mas Deus tem 2 dias e nós precisamos esperar esses 2 dias. O paradoxo. João 11:11 está escrito assim: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Esse momento aqui, Jesus tinha falado, nós vamos voltar, e os discípulos assim, mas estão te perseguindo lá. E um dos discípulos assim, não, vamos morrer com ele mesmo, né? Mas Jesus, ele já tinha algo, já tinha algo projetado, né? Jesus falou para eles, aquele que anda na luz não tropeça, só tropeça quem anda na noite, né? Certo? Então, se eles estavam com Jesus, eles não são pegos. Eles não iam tropeçar. E aí Jesus fala assim, ó, Lázaro, nós vamos voltar agora, porque Lázaro, ele dorme. O nosso amigo dorme. Jesus estava falando que Lázaro estava morto. E você, mas eu vou despertá-lo. E Jesus está falando assim, ó, e eu vou ressuscitá-lo. Esse é o paradoxo. Muitas vezes, nas escrituras, Deus está falando assim, ó, está dormindo, mas está dormindo no sentido que está morto. E vou despertá-lo no sentido que vai ressuscitar. Esse é o paradoxo. E os discípulos estavam entendendo que ele estava dormindo. Falaram assim, ó, se ele está dormindo, então está tranquilo, está salvo. Não, não. Aí depois Jesus vai falar, não, ele está morto mesmo, para que vocês entendam que ele está morto, mas eu vou ressuscitar. O sono. Assim, ó, mas Jesus dizia isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E nesse momento aqui, Jesus, ele fala de uma forma espiritual, mas os discípulos não estavam entendendo, né? Por isso o paradoxo. Porque muitas vezes usava até a parábola para falar em figura, para que aquele que fosse espiritual entendesse, né? E aí Jesus faz essa colocação. Mas Jesus, da sua morte, porque eles cuidavam, que falava do repouso do sono, certo? A morte. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, né? Jesus aqui tira toda sombra de dúvida, e porque o nome dele precisava ser glorificado. Senão ele chega lá e ressuscita Lázaro, eles falam, não, ele estava dormindo, porque Jesus falou para nós que ele estava dormindo e ia despertá-lo. Mas Jesus falou, não, para que vocês entendam, ele está morto mesmo, e eu vou ressuscitar Lázaro. Então, os discípulos, eles vão com Jesus nessa expectativa. Os discípulos sempre andavam com Jesus, sempre esperando grandes expectativas de que uma novidade ia acontecer. E isso precisa acontecer na nossa vida. Precisamos andar com Jesus, sempre esperando que Jesus vai ressuscitar o morto, né? De que Jesus vai curar o enfermo. Nós precisamos andar no reino dos céus, nós precisamos andar no caminho de Deus, avivados, né? Nessa expectativa de que Deus hoje fará uma coisa nova. E isso é real, né? Muitos pararam numa formatação simplesmente de ir para a igreja. Estão indo para a igreja, estão voltando, mas nada mais está acontecendo. Por quê? Porque Deus não falhou. Deus ele continua o mesmo. Quem falha e quem não acredita, quem usa de incredulidade, muitas vezes somos nós mesmos, né? Porque onde há incredulidade, Deus não opera, né? Jesus não operou quase em Jericó. Por quê? Por causa da incredulidade. Então, Jesus sempre vai buscar o seu milagre
dentro daqueles que creem de verdade. A morte ainda, tratando da morte, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, ou no sepulcro. Esse era o propósito de Jesus. Enquanto muitos estavam chorando a perda, né, os amigos, vizinhos de Marta e Maria, né, Jesus era o único que tinha a total consciência do que iria acontecer. Eram 4 dias. Se Lázaro estivesse morto depois de meia hora, né, o seu organismo não estaria tanto em decomposição, mas 4 dias, né? 4 dias, parte do organismo de Lázaro já tinha sido consumido, né? Os olhos secados, né? O sangue estiado, enfim, já entrando numa fase de apodrecimento. Tanto é que Marta vai falar assim, já cheira mal. E nesse quadro seria totalmente impossível que esse homem saísse da sepultura. Então, muitos vão até lá já não esperando, não. Muitos vão até lá fora já dessa expectativa, né? Mas muitos vão esperando, na expectativa de que alguma coisa muito grande iria acontecer. Então, vi essas duas qualidades de pessoas ali. Uns por curiosidade, né? E outros no desespero, acreditando que Jesus faria algo, mas com grande dificuldade, né? Grande grau de dificuldade, porque Lázaro não estava no esquife mais, ele já estava lá no sepulcro, e eles precisavam. Por isso, Jesus demorou ainda 2 dias, para que Lázaro fosse lá onde não houvesse mais possibilidades. E isso acontece na nossa vida muitas vezes. A angústia vem porque às vezes Deus se cala, e Deus se calando, parece que piorou a situação. E a hora que você chega com o pé no poço, muitas vezes é nesse momento que Deus vai fazer algo, porque aí é que as pessoas vão acreditar realmente no Deus que nós servimos. Aí o testemunho vai evidenciar, né, de fé e de despertamento. Eu finalizo essa parte aqui. Nós vamos dar continuidade numa outra parte, né? Eu gravei em 2 vídeos, em 2 momentos aqui. Essa é a primeira parte. Eu estou encerrando essa parte, mas nós vamos entrar na segunda parte e vamos estar encerrando esse ensino e essa pregação. Ok? IBAD, a nossa referência, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e da Manhangaba, São Paulo, no nosso canal, Núcleo IBAD Glória. Certo? Dê o seu like, participe conosco e nos ajude, né? Some conosco a divulgar o reino de Deus através desse canal e através da palavra de Deus. Amém? No nome de Jesus. Um forte abraço.